Boa noite a todos. Boa noite. Vamos chegando. Beleza? Quanto tempo? Bacana, meu amigo. Como é que estão as coisas? Beleza. Estamos aqui hoje para trocar uma ideia, né? Conversar um pouquinho sobre investimento em ações. A gente vou tentar fazer uma live mais curta um pouco, para a gente conversar a respeito dos principais erros que os investidores iniciantes cometem no mercado e passar aqui algumas dicas básicas para quem está começando no mercado, começando a investir. Tá certo? O pessoal vai chegando aí, obrigado aí pela presença. Compartilha para a gente aí. Quem puder, tiver algum amigo aí que tiver interesse nesse assunto. Bom, gente, então a gente vai conversar aqui principalmente com foco nos iniciantes, para quem está começando, para a gente poder desmistificar os principais erros, para a gente justamente facilitar quem quer investir no mercado de ações, quem já começou a investir, tem receio de ter algum tipo de perda, como o mercado de ações pode ser usado de maneira defensiva, principalmente para quem investe somente em renda fixa, né? Então a maioria das pessoas estão acostumadas a investir principalmente em caderneta de poupança, investir diversos renda fixa, né? Assim que a gente fala, títulos públicos, CDB, esse tipo de investimento, certo? Então um detalhe muito importante para a gente poder ter atenção no mercado é para você colocar na bolsa de valores somente um dinheiro que você possa realmente deixar para o longo prazo. À medida que você aumenta o prazo de investimento, diminui muito o risco do investimento em ações. Então, o investimento em ações, basicamente, ele deve ser sempre com foco no longo prazo. Tá certo? Então, existem vários estudos que comprovam isso. Então, se a gente analisar a bolsa, por exemplo, na variação diária, né, dentro de uma semana, ela tem mais ou menos 49% de chance de cair e 51% de chance de subir. À medida que a gente alonga esse prazo aí para alguns meses, essa chance já vai para em torno de 60% de subir e 40% de cair. Se a gente fala em torno de 5 anos, a gente já está falando aí de cerca de mais de 80% de subir e 20% de cair. E se a gente coloca algo em torno de 10 anos no investimento, já cai para em torno de 3% só a chance de cair. Então, quanto maior o prazo que a gente vai deixando as ações investir, né, o investimento em ações, aí a gente vai facilitando e vai aumentando a nossa chance de ter um ganho consistente. Tá? Então a metodologia muito que eu gosto de passar aqui é justamente uma forma das pessoas não perderem dinheiro no mercado. Né? Ontem mesmo teve uma reportagem no Fantástico que falava a respeito de day trade. Né? Então o que seria o day trade? O day trade são operações de curto prazo, muitas vezes alavancadas, com altíssimo risco e que necessita do acompanhamento da pessoa durante todo o período da aplicação. Então a pessoa tem que ficar ali o dia inteiro acompanhando, né, comprando e vendendo ações ali naquele período, e a partir do momento que ela aumenta o prazo, ela reduz esse risco do investimento. Então o day trade é para o profissional de mercado que tem disponibilidade de acompanhar. Então muita da metodologia que eu passo é justamente para quem tem uma outra atividade, tá certo? Uma atividade principal e quer utilizar o mercado de ações para poder aumentar o seu patrimônio, para gerar uma renda extra, né, passiva, crescente, que não dependa diretamente do trabalho. Então as pessoas confundem muito. Falam assim, não, mas é melhor abrir uma empresa, um empreendimento do que investir no mercado de ações. Da mesma coisa da pessoa está comparando maçã com banana, né? São coisas diferentes. Então o investimento, ele é uma geração de renda passiva, ou seja, a empresa em que você vai ser sócio através da Bolsa de Valores, lá você vai ter funcionários trabalhando para você. Você não vai ter que colocar a mão na massa diretamente como em um negócio próprio. Então, por isso que o negócio próprio ele vai ter uma rentabilidade provavelmente maior, se ele tiver sucesso, obviamente, do que um investimento na Bolsa. Né? Então, você vai ter um rendimento menor, mas em compensação, praticamente você não vai ter dor de cabeça, desde que você siga as regras básicas do investimento de longo prazo. Então você não deve fugir dessas regras. A primeira delas é essa, é colocar sempre um dinheiro que você possa deixar efetivamente por longo prazo. Por que a gente fala muito isso? Porque o mercado ele é muito sensível a diversos acontecimentos, tanto na empresa propriamente dito, quanto a economia, questões políticas influenciam muito, economia internacional, um atentado, uma crise igual agora do coronavírus, né, uma pandemia. Então, vários fatores influenciam
a cotação das ações no mercado, mas nem sempre influenciam o funcionamento da empresa. Então essa é uma diferença que a gente tem que ter, porque as cotações oscilam ali o tempo todo. Então se você precisar desse dinheiro de repente, pode acontecer de você precisar do dinheiro no momento de crise do mercado, como foi, por exemplo, março, abril, maio do ano passado. Então as ações tinham caído muito e quem precisou resgatar, sacar o dinheiro naquela época, o dinheiro que estava investido em ações, com certeza teve uma perda assim irreparável, né? Aquela perda lá de quem vendeu naquele fundo, provavelmente não vai ser mais recuperada no mercado. Tá certo? Então, nesse momento de crise, justamente a gente tem que ter a visão ao contrário, né? Então, é o grande momento de oportunidade. Então, a crise de 2020 mostrou mais uma vez. Então, a gente tem que ter muito essa tranquilidade no mercado e encarar as quedas de uma forma positiva, não ter medo das quedas. Aí, até ontem eu recebi uma pergunta interessante que eu vou responder depois, que é a respeito de, a pessoa falou isso comigo assim, eu tenho muitas ações de empresas estatais, qual que é o risco, né, que eu corro por investir em empresas estatais? Então tem vantagens e desvantagens de investir em empresas estatais. Então quando você investe numa empresa que o sócio majoritário seu é o governo, tem algumas vantagens. Por exemplo, qual a vantagem principal? Os governos, tanto estaduais quanto o federal, eles estão precisando muito de dinheiro, né? Então o país está precisando, né? O governo está precisando muito de dinheiro. E o que acontece? Por isso ele paga dividendos mais altos, ou seja, é uma forma dele receber o dinheiro das empresas estatais para poder utilizar para outras atividades. Então ele eleva, como a Copasa fez, a Eletrobras fez agora, a Petrobras está planejando fazer para esse ano ou talvez para o ano que vem, dividendos maiores e assim sucessivamente. Então existem vantagens de investir em empresas estatais também. Outra vantagem que tem em empresa estatal é a chance dela quebrar é muito pequena, né? Então são empresas que o governo controla, então são setores muito estratégicos para a economia, então dificilmente ela vai quebrar e por aí vai. Né? Então tem vários detalhes ali que devem ser observados. Então o primeiro ponto que deve ficar registrado aqui é justamente sempre investir um dinheiro que você possa efetivamente por longo prazo. Então em vez de fazer, por exemplo, uma previdência privada, né, um outro tipo de plano para o longo prazo, ações com certeza vai ser o melhor tipo de plano. Primeiro que os custos são baixíssimos. Né? Então, para você comprar uma ação hoje, existem corretoras que são gratuitas. Você não gasta absolutamente nada para você ir lá e virar sócio de uma empresa. Precisa colocar o dinheiro, obviamente, né? Que você vai entrar na sociedade, mas você não tem nenhum custo com essa transação. Ao contrário dos fundos de previdência. Então, muitos deles cobram taxas de administração de, no mínimo, cerca de 2, 3% ao ano, e alguns ainda cobram uma taxa de carregamento, ou seja, cada aporte que você faz, né? Eu no passado, há uns 15 anos atrás, eu já tive um plano desse que me cobrava 2,8% de carregamento. Então eu colocava R$100, ele já me tirava 2,80 imediatamente, como um aporte, né? Eu cobrava taxa de aporte, na verdade, que é um absurdo, né? Nas ações você foge disso. Outra grande vantagem que você tem de investir no mercado de ações para o longo prazo é a questão tributária. Então, os dividendos eles são 100% isentos de imposto de renda. Então, se você não vende as suas ações ou se você faz uma venda menor do que R$20 mil por mês, você também tem isenção total de imposto. E o que não acontece nos planos de renda fixa ou nos planos de previdência. Então, sempre que você pensar em investimentos com prazo maior, principalmente do que em torno de 10 anos, a ação com certeza é uma das melhores opções disponíveis no mercado, tá certo? Então esse aí fica registrado o primeiro ponto que eu queria deixar, né, registrado aí para você não perder dinheiro em ações. Então só coloque dinheiro com foco no longo prazo, que você não vai precisar no curto prazo. O segundo ponto aqui que eu anotei para a gente poder registrar é justamente você evitar ficar girando o patrimônio. Então eu vejo muita gente novata no mercado que fica cheio de, sentindo influenciada por problemas que acontecem na política, na economia. Então, assim, eu recebo muita pergunta aqui no meu inbox, vai mudar a taxa de juros, o que vai acontecer com as ações? Saiu o presidente da Câmara, vai entrar outro, o que vai acontecer com o mercado? Primeiro que isso não tem como prever. Né? Então, ou seja, o que vai acontecer no mercado, ninguém tem essa bola de cristal, né, esse mecanismo de futurologia para poder falar assim, vai cair X, vai subir Y, essas previsões que os analistas passam de mercado, gente, fujam disso, por favor, isso não vale nada, é chute, ninguém tem uma métrica lá, aí 50 caras chutam, um talvez acerte. Então não entre nessa linha de ficar esperando que aconteça certas coisas no mercado, influenciado por notícias, e muitas vezes o que pode acontecer com essas notícias são grandes oportunidades de você fazer ótimas aquisições de
ações. Eu dei um exemplo na semana passada, para quem está me acompanhando aqui, com o que aconteceu com as ações da Eletrobras, né? Então, ou seja, o que aconteceu com as ações da Eletrobras? Ela estava sendo negociada na faixa ali de R$ 36, R$ 37 reais, e saiu uma notícia que provavelmente estava tendo uma influência do governo, aí já entra no que eu estava falando antes, é um lado negativo de você ser sócio do governo, era uma ação que inclusive não fazia parte da minha carteira, no entanto ela caiu cerca de 30% por receio de que ia sair o comandante, o presidente, né? Ele ia ser destituído lá do cargo dele por influência política. Então o mercado não gosta de políticos influenciando dentro de empresas, que é óbvio que faz sentido, né? Então sempre que a política entra dentro de uma empresa, isso atrapalha, né? Cabide de emprego, entre outras coisas. E aí, nesse cenário de possibilidade de influência, o que o mercado fez? Derrubou as ações ali em mais ou menos 10%, de imediato. E aí ela continuou caindo mais 10 e mais 10, ou seja, quase 30% de queda em cerca de pouco mais de uns 10 dias ali. E aí surgiu grande oportunidade de compra num preço muito barato. Então, essa volatilidade que apresenta o mercado é sempre olhar pelo lado da oportunidade, tá certo? Então, tem que ter esse foco aí. Então, o segundo ponto aqui para a gente deixar registrado é não ser influenciado por essas notícias. Muito cuidado com o que você ouve a respeito do mercado, com quanto que isso realmente influencia. Então, às vezes aparece lá, a empresa X apresentou o maior lucro da história e no dia que ele apresenta esse lucro, as ações caem. E por que acontece isso? Porque isso já era sabido do mercado. O mercado já tem essas informações antes. Como é que está aí no andamento? Tem analistas que acompanham as empresas diariamente, sabe quanto que ela está vendendo dia a dia. Aí quando anuncia o resultado efetivamente, aí já está tarde, já está atrasado já a notícia. Então você tem que tomar muito cuidado para não ser influenciado por notícias do mercado, tá certo? Então esse é outro ponto. Então relacionado a isso ainda, é a questão de girar o patrimônio, gente. Muito cuidado com a questão de giro de patrimônio. O que eu quero dizer giro de patrimônio? É a questão de você ficar trocando de posição nos seus investimentos. Então, nesse momento, existe um boom do Bitcoin. Nada contra o investimento do Bitcoin. O problema é você investir sempre que aquele investimento está na moda. Então, você vai procurar comprar a ação da Magazine Luiza depois que ela já subiu, quase 100.000%. Sabe? Então, tipo assim, é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter. Então, as grandes oportunidades estão sempre quando o mercado está esquecido, ninguém está olhando para aquela empresa. Então, hoje em dia, a moda muito forte também é investir lá nos Estados Unidos. A mesma coisa, nada contra comprar ações dos Estados Unidos, investir lá, né, dólar, o pessoal fala que tem que ter dinheiro em dólar e tal. Mas eu acho interessante analisar o percentual que você vai colocar fora do Brasil em função do cenário. Quando estava o dólar a R$ 3,80, R$ 4, ninguém queria investir nos Estados Unidos. Agora que o dólar está a 5,30, 5,40 e todo mundo quer mandar o dinheiro para lá, é uma coisa sem lógica. Mas a parte dos investimentos ela é muito emocional, né, gente? O dinheiro ele é uma coisa que gera uma emoção muito forte nas pessoas. E no mercado, então, aí que nem se fala, né? Então existe aquele sentimento de ganância e medo, né? Quando a pessoa está ganhando dinheiro no mercado, ela quer ganhar cada vez mais. E existe um medo de perder, né? Então a pessoa começa a perder, ela fica desesperada, ela quer vender para poder limitar sua perda ali, e muitas vezes ela faz sempre no movimento contrário do que deveria ser feito. Então a gente tem que ter essa frieza no mercado para aproveitar as oportunidades. Então se você pensa em fazer uma carteira de longo prazo, um dos passos importantes é você fazer um aporte frequente. Então todos os meses você vai colocando um pouquinho de dinheiro e o seu patrimônio vai crescendo e principalmente o número de ações. Então já vamos aqui para o terceiro ponto, que é muito importante, que é justamente a questão de você não focar no seu patrimônio. Tá certo, gente? Então se você está disposto a entrar no mercado de ações, você não deve ficar acompanhando quanto que está valendo as suas ações naquele momento, porque isso é uma armadilha muito forte e pode te induzir a tomar decisões erradas. Então, por exemplo, numa crise forte igual foi essa do ano passado, então várias pessoas, inclusive a minha própria carteira, caiu cerca de 40%. Isso é absolutamente normal no mercado. Então isso é outra coisa que eu falo para quem pensa em investir no mercado. Se você não está disposto a ver aquele dinheiro que você colocou em ações em algum momento ao longo da sua trajetória cair cerca de 50%, o mercado de ações não é para você. Tá? Então você tem que estar preparado para ver o seu patrimônio caindo às vezes 50%. E isso não quer dizer que aquilo é uma perda, não. Se você não vende, seu patrimônio continua lá, você continua sócio das mesmas empresas e se a empresa realmente for boa, for empresa sólida, lucrativa, ela não vai acabar. A empresa vai superar a crise. A gente tem várias empresas na bolsa que tem cerca de 120, 100 anos, né?
dentro da Bolsa. A própria Gerdau é uma que tem mais de 100 anos na Bolsa e várias outras, né? Banco do Brasil, não na Bolsa, né? Porque a Bolsa nossa começou em 64. Mas, falando assim, a empresa tem uma trajetória, mas quantas crises que uma empresa de 100 anos já passou, especialmente no Brasil, períodos inflacionários, impeachment, né? Mais de um impeachment, vários problemas que a gente teve, agora a pandemia e tal, e a empresa está lá, do mesmo jeito, gerando resultado, gerando lucro, tá certo? Então esse é um ponto importante para a gente poder frisar dessa questão de estar sempre focando em investir em boas empresas. Então essa questão é muito importante você ter isso em mente, de procurar empresas que deem lucro. Então as pessoas procuram na bolsa, às vezes, empresas que estão dando prejuízo. Aí investe em empresas que estão praticamente quebradas, na esperança de dar uma grande tacada, de descobrir uma empresa mágica que vai multiplicar seu capital por muitas vezes. Isso vai acontecer naturalmente, né? Ontem mesmo eu fiz um post lá de empresas que custavam R$1 e hoje custam 20, 30, 50, 80 reais a ação. Ou seja, tem empresas que nos últimos 20 e poucos anos multiplicaram 80 vezes. E isso acontece como? Tem como você adivinhar qual vai ser essa empresa? Não. Você vai fazer uma carteira diversificada e dentro da sua carteira, algumas empresas vão ter uma multiplicação muito maior que outras. Tem como você saber exatamente qual vai ser? Não. Né? Ninguém tem essa bola de cristal para poder adivinhar qual vai ser aquela empresa. Esse é um dos fatores que eu defendo muito, a pessoa evitar ficar justamente o que eu estava falando antes, de girar o patrimônio. Então se a pessoa fica trocando de empresa, então aí a ação subiu muito, aí ele pega e vende. Aí ele vai e compra uma outra. Aí a outra, por que a outra não está subindo? Muitas vezes a outra não está subindo porque a empresa tem algum problema. Às vezes ela está sendo mal administrada, aquele setor que era interessante não está mais tão interessante. Existe um concorrente novo que às vezes o mercado ainda não sabe, né, que aquele concorrente vai influenciar. Então esse é um ponto para ter uma atenção especial em relação a isso. Então muitas vezes a empresa não está subindo. Então você vende uma empresa boa e compra uma empresa ruim. Né? Então o Peter Lynch, um investidor muito famoso nos Estados Unidos, tem uma frase interessante sobre isso, que ele fala: quando você faz esse tipo de coisa, você está cortando as flores e regando as ervas daninhas. Ou seja, você está comprando ações de empresas ruins e trocando as empresas boas que iam se multiplicar, porque para alta, gente, não tem limite. Então, se você virou sócio realmente de uma empresa boa, que continua crescendo ao longo do tempo, ela vai continuar crescendo, vai continuar se multiplicando e seu patrimônio vai junto. Agora, não vai ser o seu patrimônio inteiro que vai estar naquela ação. Não tem como saber exatamente quanto. Então, o ponto de vista que eu defendo é você ter uma diversificação da carteira. Aí as carteiras, na minha opinião, devem ser bem individualizadas. Eu acho que tem que combinar com a pessoa tem que sentir a vontade de ser sócio daquela empresa, confiar na gestão daquela empresa, acreditar naquele tipo de negócio. Então, se você tem pavor de banco, não acredita que banco seja um negócio bom, que seja um negócio lucrativo, qual o sentido de você ser sócio de um banco? Né? Então tem que ter esse foco de pensar nessa situação. Então vou investir para o longo prazo, que tipo de empresa que eu quero ser sócio, a mentalidade de ser sócio, e aí você vai participar dos lucros que tendem a ser crescentes. E aí, para isso, você vai focar não no patrimônio, não quanto de dinheiro você está valendo. Porque o que adianta o patrimônio, gente? O patrimônio, né, ele é uma medida do ego. A pessoa tem R$1 milhão, R$2 milhões, R$10 milhões. O que isso muda efetivamente na vida dela? O importante, na minha opinião, em relação ao mercado de ações, é justamente a questão da renda gerada por esse patrimônio. Aí sim é uma coisa realmente interessante, porque você vai ter um dinheiro investido lá no mercado e esse dinheiro vai estar trabalhando para você. À medida que você aumentar o número de ações, você vai ter uma renda cada vez maior de dinheiro trabalhando para você. Agora, quem não tem um capital muito grande para poder começar, obviamente, isso vai levar um tempo. Quanto tempo vai levar para o mercado para você ter um resultado efetivo? Alguns estudos mostram que em torno de 5 a 7 anos você já começa a ter o valor que você investiu mensalmente. Por exemplo, você começa a investir R$1.000. Então, se você vai investir R$1.000 mensais, ali por volta do 5º ano, se não acontecer nenhuma coisa muito anormal, pode até ser antes em algumas situações, se você conseguir acertar algum grupo de empresas que valorizem mais, mas vamos colocar a média, uma coisa realista que realmente acontece. Em torno de 5 anos você já tem essa renda de R$1.000 para o resto da sua vida, no mínimo. E o interessante é o seguinte, porque a partir do 5º ano, se você tiver a disponibilidade para continuar a investir nesses R$1.000, ou seja, os 1.000 da renda, que são os dividendos, e mais os 1.000 que você está aportando, a curva dos juros compostos, que é o grande motor do crescimento do seu patrimônio no longo prazo, ele ganha força justamente nessa faixa.
quando iguala o patrimônio com o aporte, porque aí você tem duas forças empurrando o seu patrimônio para crescer. E aí você vai multiplicando isso cada vez mais, porque com o dinheiro que vai sendo gerado, você vai aumentando cada vez mais o número de ações na sua carteira. Então, o que é uma meta que a gente pode fazer de ação? Então, vou montar uma carteira com, igual eu falei, é muito pessoal. Tem gente que monta com 15, com 20, às vezes com 30 empresas. E aí você vai colocando metas de número de ações. Então, você começa comprando 100 ações, 200, 500, 1.000 ações. Por quê? O dividendo ele é em função desse número, independentemente do valor que está sendo cotado no mercado. Tá? Então, assim, as ações caíram de preço. Isso não mudou nada. Por isso é que quando cai, existem grandes oportunidades. Ou seja, quando o mercado cai, existe crise, se a empresa não foi seriamente afetada, se os lucros dela não tiveram problema. Então, o que aconteceu no coronavírus, por exemplo? Tem uma empresa que chama Taesa, é uma das principais empresas do setor de transmissão de energia. Transmissão de energia são aquelas torres grandes que a gente vê na estrada, né? Que passa energia lá da onde que é gerada, lá, por exemplo, lá em Itaipu, e traz isso para os grandes centros de consumo, né, de energia elétrica, São Paulo, por exemplo. E aí, nessa torre de transmissão, né, nessa linha de transmissão, a empresa tipo a Taesa constrói essas linhas e esses contratos são cerca de 30 anos de duração, reajustados pela inflação, a grande maioria pelo IGPM, que é um índice que está subindo bem mais do que o IPCA, né, um índice que está reajustando em mais de 20% ao ano. Então o que acontece com as empresas nesse cenário? O lucro dela não tem nenhum tipo de oscilação em razão de quê? Em razão do quanto de energia passa naquela linha. Olha que coisa impressionante. As ações caíram 30%, só que os contratos dela estavam absolutamente normais, ela continua recebendo o dinheiro normal, e mesmo se as pessoas deixassem de gastar energia elétrica durante a crise da pandemia, lá por exemplo, as empresas fechassem, né, como realmente fecharam, as pessoas não, né, diminuíssem mesmo o consumo de energia, o que aconteceu? A Taesa, por exemplo, continua recebendo a receita dela mensal recorrente, sem nenhum tipo de influência em relação ao que acontece com uma crise do tipo do coronavírus. Existe algum tipo de crise que pode afetar essa empresa? Claro, existem outras coisas que podem acontecer com ela. Mas no caso específico do corona, absolutamente nenhuma influência, porque ela não ganha de acordo com quantidade, né, de energia que está passando ali dentro do fio, né, da energia mesmo, né? Ela ganha em função simplesmente da disponibilidade dela. Então é um ganho fixo, né, recorrente, atualizado pela inflação. Então é uma coisa para ser observada no mercado. Então quando uma ação dessa, que não foi afetada por aquele acontecimento, cai 30%, puxa vida, né? Uma oportunidade assim gigantesca para você aumentar o número de ações, ou seja, você compra mais quantidade, ou seja, mais número de ações gastando menos dinheiro. Então a gente começa a olhar o mercado com uma ótica contrária da maioria das pessoas, né? O inverso do que todo mundo fica com medo. Então quem começa no mercado agora fica morrendo de medo. O presidente vai ter um impeachment, o que vai acontecer com a bolsa? Beleza, se acontecer um impeachment, seja lá o que for, qualquer problema sério que acontecer, né? Um exemplo como qualquer outro, beleza, o mercado vai despencar, vai cair e tudo. Ali vai surgir oportunidades para você comprar mais ações gastando menos dinheiro e aumentar o seu fluxo de dividendos futuro. Porque o dividendo, gente, como é que é o dividendo? Ele é o valor total do lucro que a empresa apresenta. Então, caso da Eletrobras agora, né? Ela apresentou vai distribuir em torno de 3 bilhões, é um pedaço do lucro dela, que foi bem maior do que isso. Ela vai distribuir para os acionistas. E cada acionista vai receber uma fraçãozinha desse lucro. Então hoje ela tem cerca de 1,5 bilhão de ações, que é uma empresa muito grande, né? A empresa responsável por 30% da energia gerada no Brasil. Então, uma empresa desse porte, ela vai dividir isso aí. Então, pegou o lucro e divide por acionista. Cada um ganha um pedacinho daquilo ali. Então, é de acordo com o número de ações que você tem. Se você tem 100 ações, ou seja, dividiu por 1 bilhão e 500, né, ações, e você vai ter sua parte proporcional a 100 ações. Então, se você pega esse dinheiro, reinveste na empresa, compra mais um pouquinho com o dinheirinho que você recebeu, e agora você passa a ter, por exemplo, 110 ações, no próximo dividendo que ela pagar, você vai receber proporcional a 110. Então, por isso também que o ganho no mercado de ações, ele é sempre crescente. Ele é consistente e eu falo que é vitalício, é por isso, porque enquanto essa empresa existir, né, a chance de uma empresa desse porte, desse nível, que já está aí há 50 anos, né, outras há mais de 100, quebrar é muito pequena, ou seja, seu ganho vai aumentando mês a mês. Seu ganho vai aumentando ali um pouquinho, né? Assim, nem sempre você consegue medir isso exatamente no mês,
porque tem empresas que não pagam dividendos mensalmente. Mas se você fizer uma média anual dos seus ganhos, porque existem meses que as empresas distribuem muito dividendo, então abril costuma ser um mês excelente, novembro, dezembro também costuma pagar muito mais que a média em outros meses, agosto também costuma ser, aí depende de cada empresa que você é sócio, né? Tem empresas que distribuem dividendos mensalmente, são poucas, principalmente os bancos. Tem empresas que distribuem trimestralmente, tipo a Taesa, Transmissão Paulista, empresas que distribuem 2 vezes por ano, tipo Semig, tipo Banco do Brasil Seguridade, e empresas que distribuem só 1 vez por ano, tipo Porto Seguro, a Petrobras também costuma distribuir 1 vez por ano só, a Vale também às vezes 1 vez por ano só. Então assim, cada empresa tem a sua particularidade. Tem como você saber isso aí. Então, assim, uma técnica que eu uso também na hora de comprar as ações, às vezes, é justamente mostrar que você deve comprar as ações mais próxima de pagar dividendo, né? Então, isso é uma técnica que eles chamam, às vezes, no mercado de dividendo inteligente, né? Então, ou seja, a gente já sabe antes quais as empresas costumam pagar dividendo, igual, por exemplo, a Banco do Brasil Seguridade costuma pagar agora em fevereiro. Então, quem comprou ela essa semana que ela caiu ali na faixa de R$27, tem chance de ter feito uma boa compra, né? Sexta-feira ela estava R$27,80, R$27,70 ali mais ou menos. Por quê? Porque ela está para anunciar dividendo em breve. Então você compra agora, você já recebe seu dividendo ali daqui a 1 mês e pouco. Aí tem algumas pessoas que falam assim, mas o dividendo ele é descontado do preço da ação, ele não é um ganho efetivo. O mercado ajusta isso, porque o dividendo é uma parte do lucro que está sendo disponibilizado para os acionistas, tá certo? Então, ficou claro, gente, esse pedacinho aí? Se tiver alguma dúvida, vão comentando, vão tirando, que a gente está aqui para poder, mais um bate-papo mesmo, tá? Uma coisa para a gente poder desmistificar essa questão de quem está começando na bolsa, tem receio, tem medo de quando vai investir, né? A Fafá está comentando aqui que 27,70 tá ótimo, né, Fafá? Você comprou, aproveitou a oportunidade lá de sexta, né? É o momento de você fazer seu aporte, é o momento de quando a ação dá aquela queda, você dá essa esfriada, aproveita ali para poder comprar. Então a gente está sempre olhando as oportunidades de queda e não tenha medo, se a empresa for boa, a queda no mercado te favorece, ela vai te ajudar no longo prazo, porque você vai estar aumentando o número de ações aí. Falou que comprou, parabéns, né? A Fafá é uma das minhas mentoradas aqui, tô muito satisfeito, né? Ela tá gostando bastante da filosofia aí, né? Tá bem ainda no começo, né? Ela é um exemplo interessante porque ela tinha um pouco de receio da bolsa, né? De investir em ações, de perder dinheiro, né? Acho que muita gente tem esse medo e é mais do que natural, porque o que a gente vê no mercado, e infelizmente, gente, o que acontece com a grande maioria das pessoas é efetivamente isso, tá? A grande maioria, tem estudos que mostram que cerca de 80% das pessoas perdem dinheiro, porque elas não conseguem ter uma metodologia consistente de entender essas questões básicas do mercado, porque quando eu falo que compra quando cai, né? A empresa é boa, você vai dar compra quando cai, mas aí que chega na hora de tomar a decisão que o mercado está mesmo, porque, por exemplo, em março, comprar ações naquele cenário era muito difícil psicologicamente, porque parecia que o mundo estava acabando efetivamente, né? Então existe um pessimismo muito grande, uma incerteza muito grande, ninguém sabia o que ia acontecer naquela época. Agora que subiu, que está tudo mais tranquilo, que a vacina está começando, né, e tudo, a gente ainda não sabe quais vão ser os desdobramentos aí para frente, pode ser que venha, né, algum repique ainda de queda novamente, ninguém sabe o que vai acontecer, uma grande crise global, né? Tem um monte de gente falando um monte de coisa, mas assim, você perdeu o medo disso, gente, não ficar, porque vai ter crise global, os Estados Unidos vai brigar com a China, essas coisas já são faladas isso, gente, há quantos anos, sei lá, tem 15 anos, 20 anos que a gente ouve falar Estados Unidos com China, coisa comercial, um bloqueia o outro, um faz sanção, o outro faz não sei o quê, isso aí não muda, gente, aí você vai deixar de investir, vai deixar de pegar uma oportunidade fantástica ao mercado de ações, de ter uma tranquilidade financeira lá na frente, montar um plano sólido, de você fazer uma carteira bacana, de você ter confiança de investir e ter resultados consistentes por conta disso, por conta de que vai ter um problema lá para esperar a melhor hora. Então as pessoas ficam assim nessa, né? Então tem até gente aqui na live que já conversou comigo pessoalmente, na época que estava o mercado ali, antes um pouco ali do corona e tal, mas não sei se agora é a hora, eu tô com medo e tal, não sei o que, pô, já passou um ano, né? Então assim, já perdeu um ano. E aí se a gente mostrar isso, né, justamente o que eu falei num pedaço aí da questão dos juros compostos, gente, 1 ano de atraso é uma coisa que vocês não têm noção
do tamanho do estrago que isso faz no patrimônio. Então começa com pouco. Quem não pode começar com R$1.000, começa com 500. Quem não pode com 500, começa com 200, começa com 100. É lógico que se você aportar só R$100, é aquela questão que nós estamos falando, não existe ilusão. Ah, eu vou ficar rico com R$100 por mês? É claro que não. Não existe essa possibilidade. Tá? Agora, se você montar um plano consistente e à medida que você for se desenvolvendo profissionalmente, puder ir aumentando os aportes ao longo do tempo, você vai ter resultados cada vez mais efetivos. Né? Então eu estou vendo o Romulo fazendo um comentário legal aqui, então eu acredito que a Fafá e outras pessoas também compartilham disso aí, que quando você entra nesse processo e começa a ver que o negócio funciona, você é uma coisa meio viciante, você fica viciado naqueles dividendos ali, que no começo realmente são pouco mesmo, porque é proporcional ao número de ações que você tem, mas ele é sempre crescente. Então se passa uma segurança muito grande, você vai perdendo medo da bolsa, você que investir só em renda fixa começa a ir acostumando, e o ideal é isso mesmo, você ir começando devagar, né? Você ir começando, vendo como é que vale a pena, e como é que o mercado realmente pode te ajudar, como é que isso vai lá na frente, e se por acaso, lá na frente, daqui 5 anos, você falar assim, não quero mexer com isso, dinheiro é seu, é o patrimônio seu, está lá investido, você pega, vende suas ações, põe seu dinheiro no bolso, vai viajar, vai comprar o carro, vai comprar sua casa, vai fazer o que você quiser. O dinheiro é seu, está lá investido, muito bem guardado, não importa se corretora quebrar, nada de ruim acontecer nesse sentido. A única coisa que pode acontecer são as oscilações de mercado. E se você precisar de um momento específico, e se o prazo for curto, pode acontecer de naquele momento ter caído o mercado, não tem como a gente saber. Como pode também, daqui a 5 anos, o mercado está muito maior do que está hoje, pode ter subido bem mais do que está no momento. Tá certo? Então essa é uma grande diferença que a gente tem aí no mercado, né? O Orlando também está comentando aí que tá gostando também, né? Eu tô até para marcar com uma sessão com ele aí pra gente, já deu, né? Já conversamos um pouquinho, mas nós vamos dar uma desenvolvida mais firme aí no seu projeto aí para você montar essa carteira sua de ganhos aí mais consistentes, né? Te ajudar a escolher as empresas, que é outro ponto que eu quero comentar agora. Então assim, é questão de saber escolher as empresas. Como que a gente escolhe boas empresas? Uma questão muito importante que a gente tem que ter em mente é a questão da perenidade, da duração, do tanto que a empresa é resistente, resiliente às crises, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado para não escolher empresas que são muito sensíveis. Então, tem setores que são perigosíssimos. Exemplo, o setor de aviação é um setor muito sensível a qualquer problema. Então, vem uma crise tipo corona, as ações caem muito. Tem um problema da questão de preço de combustível, de aviação, também afeta muito. Então, é muito sensível. Você vê que o histórico das empresas que estão na bolsa hoje de aviação, ele é muito ruim. Então, se a gente analisar recentemente no Brasil, várias empresas já quebraram no setor de aviação, Varig, VASP, Transbrasil, agora mais recente esqueci o nome, Avianca, né? A Avianca também praticamente quebrou, a própria TAM está em recuperação judicial lá nos Estados Unidos, a Gol e a Azul estão em péssima situação financeira, estão com chances boas aí de se recuperarem, mas é muito risco. Então, se você está falando de investir, você quer ganhar dinheiro de verdade, você quer uma coisa consistente, uma coisa sólida, vale a pena ficar arriscando esse tipo de empresa, uma empresa que tem muita chance de quebrar, e se quebrar, o que acontece com o seu patrimônio? Você perde aquele dinheiro, e aí você está atrapalhando a sua bola de neve, que é justamente a questão dos juros compostos, ou seja, você está perdendo o dinheiro que está trabalhando para você. Então, quando você não investe um dinheiro, ou quando você perde um dinheiro ali dentro da bolsa, o dinheiro era como se fosse um funcionário seu, né? Ele estava ali correndo atrás para você, ele estava gerando mais o dividendo para você, para poder te dar essa tranquilidade lá na frente. Aí você jogou ele fora, você tirou ele ali de trabalhar para você, você mandou ele embora e não colocou outro no lugar, ou seja, vai ficar aquele buraco ali, que ele vai atrapalhar e vai atrasar e vai diminuir o seu patrimônio futuro e a sua renda, né, que é o principal que eu falei, que é justamente tirar fora a questão do patrimônio, focar mais na renda, é justamente ter essa tranquilidade. Então essa tranquilidade, ela leva um tempo para ser atingida, mas ela é uma renda extra que não depende do seu trabalho. Então você vai trabalhar, mas aquilo ali pode ser opcional, pode até chegar o momento que, dependendo do tempo que você deixar e do valor que você investir, né, principalmente para quem já tem um capital maior para poder começar, com certeza paga todas as despesas da pessoa. Tá? Então isso é proporcional, obviamente, ao número de ações, mais uma vez. Tá? Outro ponto que eu queria frisar com vocês aqui em relação à escolha das empresas é escolher empresas sólidas, ou seja, empresas que tenham lucros consistentes e lucros crescentes. Então existem empresas que apresentam, são muito cíclicas.
Então esse tipo de empresa, a gente tem que ter um percentual pequeno da carteira nesse tipo de empresa, porque são empresas de risco mais alto e elas ficam às vezes muitos anos em baixa. Então a gente tem alguns exemplos clássicos aí, são empresas do setor de siderurgia, empresas do setor de mineração, por exemplo, o setor de petróleo também, ele é muito influenciado pela questão do preço do petróleo internacionalmente, então são as commodities, né? Então o Brasil é muito forte em commodities, então tem os ciclos. Então agora está apresentando, de certa forma, um ciclo positivo para as commodities, ou seja, se os commodities continuarem se valorizando, a gente vai ver uma alta fantástica, como algumas empresas do tipo Vale, a própria Petrobras também recuperou bem e tudo, surfando essa alta e vão continuar se valorizando ainda por um tempo, né? As empresas siderúrgicas também e tudo. Agora, vai acontecer um momento em que o mercado satura daquele tipo de matéria-prima, né? A questão da produção começa a não compensar tanto, o lucro dessas empresas cai, e o que acontece depois disso? O preço das ações vão lá embaixo. Então, se a sua carteira tem um peso muito grande nesse tipo de empresa, vai acontecer um cenário que você vai ver igual a Uzi Minas é um exemplo disso. A ação saiu era 90, eles dividiram por 2 para a questão de preço, né? Ela veio de R$45, na verdade, para 60 centavos. Imagina qual que é a perda de patrimônio. Então, essa é uma coisa gigante. Então, você tem, né, às vezes que psicologicamente a pessoa não aguenta. Aí ela vende quando a ação está valendo lá R$1. Né? E aí a ação volta agora para bater o 17, hoje está ali 13 e pouco ali. A pessoa perde isso porque ela não aguenta esperar. E ela ficou nisso desde 2008, ou seja, são 12, né, 10 anos aí praticamente, em baixa. Então, esse é um perigo muito grande. Tá aqui, bom, uma outra pergunta aqui que o Romulo está fazendo para mim aqui, com relação a quantas empresas de cada setor seria ideal. Eu acho que isso é uma coisa muito particular. Por exemplo, os principais setores com relação a dividendos são os setores de telecomunicações, energia elétrica, saneamento, bancos e seguros. São os principais setores das empresas boas pagadoras de dividendos com maior índice de recorrência, ou seja, são empresas que pagam dividendos ali com mais frequência. Existem algumas outras empresas de outros setores que pagam, às vezes, investimentos extraordinários muito grandes, né? Ano passado mesmo, empresas do setor de consumo, tipo a Whirlpool, pagou um dividendo absurdo lá, a Roberta acabou de entrar, ela foi uma das que recebeu, né, Beta? 25%, né? Essa é uma coisa louca, 25% de dividendo. Então você coloca R$5, você já recebe R$1, pagou 1,04 de cara, né? A ação estava R$5, R$6 ali mais ou menos, na época, né? No outro ano anterior. Enfim, então esses 5 setores são os setores mais fortes, né? São setores que pagam dividendo com mais recorrência. Dentro desses setores, tem alguns que existem mais opções dentro da bolsa. Então, por exemplo, o setor de energia elétrica, ele tem ali, eu não sei exatamente quantas, mas vamos falar ali pelo menos umas quase 20 empresas, tá certo? Que tem nesse setor. Então, ele tem muita opção. Então, com certeza, você pode ter um peso maior, tem mais empresas para você escolher. E como é que você vai colocando as empresas na carteira? De acordo com a oportunidade. Igual, por exemplo, a Eletrobras, o exemplo que eu dei mais no começo da live, é uma empresa que eu nunca imaginei ter na minha carteira. É uma empresa, né, praticamente, estatal, né, muito influenciada por essas questões políticas, não achava nem tanta graça nela, mas de repente a ação cai 30% do nada por uma coisa que não justifica, tanto que ela já recuperou boa parte da queda. Ainda anuncia um dividendo muito bom aí de 1,58 por ação, então era uma oportunidade. A ação não tinha pago de dividendo ainda esse ano, que eu sei que ela anuncia ali mais ou menos em fevereiro, até achei que ia anunciar um pouquinho mais para frente, antecipou um pouquinho, e as ações caíram 30%. Então você vai lá, pô, é um setor que eu gosto, é um setor perene, a empresa é boa, no sentido de pagar dividendo. Eu vou aproveitar essa oportunidade e vou encaixar mais uma ação dentro da minha carteira, porque as outras empresas do setor não estavam apresentando oportunidades tão boas naquele momento, não tinha nenhuma caindo forte, pelo contrário, as outras estão subindo aí, Tietê, Energias do Brasil, a própria CEMIG, são empresas que subiram bem aí de uns meses para cá, de uns 3, 4 meses para cá, subiram 30%, 40%. Então, essas empresas a gente deixa um pouquinho de lado e pode abrir espaço para ter mais empresas. Então, se a gente pensar uma carteira razoável de 20 empresas, de repente você ter ali 5 empresas do setor de energia elétrica seria uma boa. Aí você vai falar assim, então tá, vou investir no setor de saneamento também. Quantas opções nós temos de saneamento? Basicamente na Bolsa Brasileira, nossa bolsa não é muito pequena, tá, gente? Assim, se a gente comparar com a Bolsa dos Estados Unidos, lá são mais de 10 mil empresas. A nossa bolsa tem agora, depois de tanto IPO que está tendo aí quase toda semana, nós estamos chegando a 400 e poucas empresas. Então ainda é uma bolsa muito pequena, que tem de crescer muito nos próximos anos, né? Só a gente vê o número de investidores, né? Quando eu comecei a investir lá em 2003, a
gente era, se eu não me engano, cerca de 400 mil, né, 300 e poucos, quase 400 mil pessoas na Bolsa. Agora em esse ano foi quase 3 milhões, né, de pessoas, ou seja, o crescimento, e esse crescimento mais forte veio de 2, 3 anos para cá. Em função de quê? Em função principalmente da questão da queda da taxa de juros. Então, ou seja, com os juros hoje na faixa de 2%, mesmo que suba um pouquinho ali para 2,5%, que você chega a 3%, é muito baixo você ter uma rentabilidade de 3%, sendo que a inflação dá mais que isso. Não tem sentido mais você deixar dinheiro grande em renda fixa, gente. Renda fixa, vamos desculpar os que falam que renda fixa não morreu, ou não sei o que, tal. Renda fixa é importante para você deixar um dinheiro para uso imediato. Então, você pode fazer uma reserva de emergência, que é recomendável, algum tipo de situação, você pode fazer um caixa para você aumentar seu aporte para um momento de queda. Então, o mercado subiu demais, subiu muito, muito mesmo, igual estava uns 15, 20 dias para trás, lá batendo 125 mil pontos e tal. Se você não quiser fazer todo o seu aporte, porque você não está vendo oportunidades, as empresas estão muito caras, você pode deixar de aportar ali e esperar um tempo, igual aconteceu uma queda dessa, para voltar a aportar. Né? São estratégias inteligentes para poder estar aproveitando para fazer seu dinheiro render cada vez mais. Então, usar esse tipo de estratégia também. Então, para esse tipo de coisa, a renda fixa não existe nada melhor. Para a sua disponibilidade imediata. Você pode sacar, tem lá, sei lá, X meses do meu salário guardado ali, seguro, tranquilo e tal. Agora, se eu vou deixar um dinheiro para mais tempo, não tem sentido você deixar numa coisa que não repõe nem a inflação. Ou seja, seu dinheiro está perdendo poder de compra. E a ação tem essa vantagem também. Porque para a empresa se manter lucrativa, o mínimo que ela tem que manter para manter a lucratividade dela é repor a inflação. Então, automaticamente, quando as boas empresas bem administradas sofrem uma pressão de aumento de custo devido justamente ao aumento de preço por causa da inflação, ela repassa aquilo ali para os consumidores. Se a empresa ela é no setor estratégico, ela é uma empresa importante, ela vai arrumar um jeito de repassar aquilo ali para os consumidores, porque senão ela não vai conseguir manter a margem de lucro dela, não vai conseguir manter o mesmo resultado que ela vem apresentando historicamente. Tá certo? Então esse é um ponto importante para a gente fechar aí a questão do investimento aí no mercado de ações, tá certo? Então, gente, a questão do dividendo, ela tem que ter esse foco. Então, aí, por exemplo, está falando a questão da empresa de saneamento. Então, no Brasil, a gente tem praticamente 3 empresas. Quais são as 3 principais empresas do setor de saneamento? Copasa, Sanepar e Sabesp. São as 3 principais aí. Todas 3 pagam dividendos relativamente bons. A pior delas é a Sabesp, porque a Sabesp tem no regulamento, no estatuto dela, então às vezes muitos investidores não sabem disso, que ela tem uma limitação para poder pagar dividendo de acordo com o investimento que ela faz. Então como é que funciona? Ela tem um plano de investimento para crescer a questão do saneamento, que é um gargalo no Brasil, né? O saneamento hoje atinge menos de 40% da população, quando a gente fala de água encanada. Se é esgoto é muito menos ainda, né? Ou seja, tem muito para crescer aí nos próximos 10, 20 anos aí talvez, e ela não pode repassar tanto dividendo. Agora outras empresas do tipo Sanepar podem pagar mais dividendos, mas ela está sofrendo uma influência grande lá do governo do Paraná, questão de aumento de tarifa para não repassar aumento, e as ações estão caindo bastante ainda, mas muitas vezes pode ser uma oportunidade nesse momento. E como foi também no final do ano passado a questão da Copasa, né? Que era uma ação que os lucros continuaram crescendo e a cotação caiu. Gente, quando acontecer uma situação dessa, que vocês conseguirem identificar uma oportunidade dessa, é um dos melhores momentos para você comprar ações com a maior segurança possível. É quando os lucros estão crescendo e o preço da ação está caindo. Porque justamente aí mostra o seguinte, que no longo prazo, né, o preço das ações vão convergir para o lucro. Tá? Então, se a empresa tem um lucro crescente, a cotação vai cair no curto prazo, mas em algum momento ele vai encontrar com o lucro lá na frente. Então a cotação cai, o preço da ação pode cair por qualquer coisa no mercado, qualquer influência. Gente, o preço cai por qualquer coisa. Por que o preço cai? Por qualquer motivo. Um grande investidor quer trocar de posição, o cara quer sair da Copasa e comprar Magazine Luiza, sei lá, ele vendeu lá 1 milhão de ações, a ação vai despencar e ele pega esse dinheiro e coloca em outro lugar. Mas está caindo porque a empresa está ruim, porque não. Com certeza isso não tem nada a ver, então é um ponto importante para poder ser observado com isso aí. Então quando surge uma oportunidade dessa, é o momento de você comprar. E aí coincidentemente ali em outubro a Copasa pagou um dividendo extraordinário de quase 6,50, 6,49 por ação, né? Ou seja, um ganho muito bom que ela apresentou ali, e ela tem os dividendos recorrentes dela, então, ou seja, não tem limitação para dividendo. Então, ou seja, se você vai escolher sua carteira, o número de ações, você tem que ver o peso de cada setor também. Então, você vai investir em bancos, quantos bancos tem no Brasil? X, né, na bolsa. Desses bancos que tem, quais deles são lucrativos para uma carteira de previdência? Então, bancos do tipo Banco Inter, por exemplo, para uma carteira com foco em dividendo, nesse momento,
ele não seria um banco escolhido, não seria o tipo de ação escolhida para esse tipo de foco. É muito melhor você investir numa empresa mais consolidada, do tipo Itaú, do tipo Bradesco, Santander, Banco do Brasil, com foco em dividendos. Agora, você pode ter um percentual dentro da sua carteira em ações de crescimento ou de oportunidade, sem problema nenhum. Mas aí deve-se colocar como é que fala assim, um valor menor, né, um percentual menor da sua carteira, porque o risco de uma ação que está sendo negociada hoje a 200, 300 vezes o lucro dela, ou seja, existe uma expectativa que o Banco Inter vai gerar um lucro fabuloso daqui a uns anos. E se esse lucro não for gerado efetivamente? O que vai acontecer com o mercado? Ele vai convergir para o lucro, ou seja, as ações vão despencar. Quando vai acontecer isso, ninguém sabe. Vai depender, com o tempo, o mercado vai avaliando esse tipo de situação e vai vendo, não, realmente ela tem boas perspectivas, o lucro está crescendo. Aí as ações vão continuar subindo. Mas se isso se frustrar em algum momento, existe um risco muito grande dessa queda ser apresentada aí no futuro. Tá certo? Então esse aí é mais um ponto. Outro ponto que eu queria frisar também aqui, gente, pra gente, né, já estamos chegando mais pro final aí, é a questão de nunca comprar uma dica. Então eu recebo muito aqui no inbox, tal, qual ação que eu devo comprar, tal empresa e tal, não sei o que, gente, muito cuidado com isso, porque a análise de empresa não é esse bicho de sete cabeças, igual muita gente vende por aí, né? Então o pessoal fala, porque investir em ação é muito complicado, você tem que saber analisar o balanço completo da empresa e tal. Tem fatores básicos, tá? Assim, isso eu tento passar muito na minha mentoria, de os detalhes, o que é realmente importante, e para fazer com que você para de perder tempo analisando muito a fundo a empresa, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, empresas com ótimas perspectivas há um ano atrás, hoje não estão tão boas. Mas aquilo ali leva um tempo, ele se ajusta, foi muito influenciado por causa do corona, então daqui a pouco a empresa se ajusta de novo, ela volta a subir de novo. Aí você vende ou deixa de comprar uma empresa excelente por conta de uma queda temporária, um trimestral, né? Interessante, vai acontecer agora. Hoje começaram a sair as notícias dos trimestrais, ou seja, os resultados do final do ano passado, o fechamento do ano de 2020 das empresas. E aí o mercado fica nessa ansiedade, o lucro da empresa vai aumentar, vai diminuir, como é que o mercado vai reagir a essa situação e tudo. E aí existe esse receio muito grande. Só que isso para uma carteira de longo prazo não tem problema nenhum, gente. As grandes empresas, todas, chega uma fase que tem um trimestre ruim, um ano ruim às vezes, e aquilo ali não muda nada para a empresa continua sendo fantástica, a empresa continua sendo bem administrada, é uma coisa pontual. E aí a pessoa desespera e vende, a empresa perdeu o fundamento, vão vender essa ação, não vale mais a pena investir nessa empresa. Então muito cuidado com dica, tá, gente? Então no YouTube eu vejo pessoas começando agora, se eu estou recebendo algumas, né, pessoas interessadas na mentoria, perguntando, como é que eu já tenho uma carteira X, a pessoa falar quais ativos que ela tem e tudo. E eu falo, mas como é que você escolheu essas empresas? O YouTuber falou para mim lá que eu devo comprar tal ação, que ele estava comprando também e tal. Mas você tem que entender qual estratégia que está por trás do cara e a gente não sabe. Então, às vezes, tem gente que fica seguindo dica dos grandes investidores e tal, só acompanhando, né? É uma situação complicada. Eu mesmo confesso que eu já cometi esse tipo de erro no passado, tá? De comprar uma ação seguindo uma dica e a empresa caiu, é a empresa pior da minha carteira hoje, caiu cerca de 50%. Mas a minha sorte foi o seguinte, que quando eu identifiquei a situação errada, até uma metodologia que eu passo, que é uma certa, né, uma coisa que eu sempre tento frisar, que é muito importante, que é você não continuar comprando empresa que está piorando. Então, talvez você não deva vender porque a empresa possa se recuperar, mas você também ficar insistindo no erro, sendo que você está vendo que aquela empresa não está indo bem, aí eu acho que já é burrice. Então, tipo assim, a empresa não está indo bem, as ações já caíram 50%, e eu vou ficar continuando comprando, acreditando na empresa, que a empresa está muito mal, que não tem a ver com pandemia, que já era uma empresa de risco, já tinha um percentual bem pequeno, e cada vez vai representando um percentual menor. Por quê? Os aportes novos estão vindo em outras empresas consolidadas, e aquela ali tem lá 1.000 ações dela lá, ficou parada, né? Aquela empresa, as ações estão valendo nada, mixaria, tá lá quietinha, deixa lá quieta lá, não é isso que vai me levar nem para frente nem para trás. Pode ser que elas recuperem um dia, eu não quero ter a dor psicológica, porque eu já vi empresas em situação parecida se recuperarem e se multiplicar por mais de 200 vezes depois disso. Então, como eu já vivi isso lá antigamente, eu não quero passar por isso de novo. Então, como é um valor que não vai mudar minha vida em nada, nem para o bem nem para o mal, deixa lá. Mas eu também não ponho mais dinheiro, porque o risco é muito grande. Essa empresa pode quebrar a qualquer hora ficou por isso mesmo. Aquele dinheiro
foi perdido, né? Se acontecer isso. Ou ele pode recuperar e pode ser um dia um ganho extraordinário. Mas não compensa você ficar investindo em empresa que está indo mal. Empresa que está apresentando resultados, então você dá uma freada. Se você, opa, essa empresa aqui está piorando, eu não vou ficar insistindo. Então, muito cuidado com dica. Então, analisar uma empresa não é um bicho de sete cabeças. Você deve fazer a sua própria análise. Por que você deve fazer a sua própria análise? Porque, no final das contas, gente, o dinheiro que está em risco não é o meu dinheiro. O meu dinheiro está em risco na minha carteira. E nem o dinheiro em risco está do YouTube, é de quem te indicou a ação da corretora e tal. Entendeu? Desculpa o termo aqui, não é o deles que está na reta. Então, muito cuidado com esse tipo de situação. Porque é o seu dinheiro que está em jogo. E o dinheiro da gente, né, de todo mundo que está aqui, não caiu do céu. É um dinheiro trabalhado, que foi difícil ser conquistado, que deve ser valorizado. Então você deve ter muito cuidado com isso, de ficar comprando ações com base em dicas. Você deve ter um conhecimento básico, que não é necessário uma coisa muito aprofundada, não é necessário você ficar dedicando a sua vida a estudar e ficar aprendendo profundo de empresa, tá? Porque se você entrar demais no negócio da empresa, às vezes, pode acontecer a questão que eu falei lá no começo, do giro de carteira. Aí você começa a ficar com medo, tipo assim, a empresa apresentou um resultado ruim esse semestre, eu vou vender as ações, porque eu vi que as vendas caíram, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tá? Então, cuidado com esse tipo de coisa. Então, se você tem essa tranquilidade e você não está olhando ali tão a fundo o dia a dia da empresa, confia na empresa como um todo para um horizonte de longo prazo, tá tudo bem. Entendeu? Toda empresa vai ter um trimestre, um semestre, talvez um ano ruim. E depois ela vai se recuperar. Naquele período, o que você pode fazer é tomar coisa e falar assim, vou dar uma esfriada, não vou ficar colocando muito dinheiro nessa empresa aqui não. Vou colocar nas outras, que sempre vão ter oportunidades, tá, gente? A bolsa sempre tem oportunidade. Ah, podia ter comprado lá na pandemia, tava de graça e tal, não sei o quê. Daqui a pouco vai ter outra oportunidade. Não sei quando, daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, vai ter outra oportunidade de cair 50% de novo. Isso é fato, vai acontecer, sempre aconteceu. Você acha que agora não vai acontecer de novo? Então o mercado sempre tem alguma coisa, cada vez por um motivo diferente. 2008 foi a crise do subprime, 2015 foi o problema do governo lá, a questão de impeachment da Dilma, de confusão, a Bolsa Brasileira veio caindo, né, de 2011 até 2015 direto, caiu quase 50% também. E agora, de novo, no coronavírus, caiu de novo 50%. Né? E daqui a pouco isso vai repetir. Isso aí faz parte, é o ciclo. Naquele momento, se você tem um caixa bom, você aproveita para comprar o máximo possível. Tá certo? Então, a questão da análise da empresa, o setor é muito importante a gente analisar, evitar setores, igual eu falei, da aviação é um exemplo. Setor de comércio de eletroeletrônico é muito perigoso. Então, empresas do tipo, né, que era Ricardo Eletro, Via Aronson, que mais? Casa do Rádio, Arapuã, Mesbla, Mapping, todas quebraram. Ou seja, é um setor complicado. Então, por que a Magazine Luiza se destaca tanto? Porque ela é um e-commerce, né? Ela não é mais uma vendedora de geladeira e fogão, não sei o que, ela é uma potência, ela conseguiu criar um negócio totalmente diferente, ela tá querendo ser o Alibaba brasileiro, né, a Amazon do Brasil e por aí vai, é o objetivo dela. Então, ou seja, ela migrou de negócio, por isso que ela teve resultado. Agora, aquele venda de geladeira, de fogão ali, historicamente não deu resultado, quase todas as empresas acabaram quebrando. Então, você vai colocar seu dinheiro numa empresa que tem muita chance de quebrar, querendo dar atacada, né? É o que eu falei lá no começo. Então, se essa questão de você querer ter um ganho muito forte de uma vez só, é aquilo ali que vai te atrapalhar. Então, é a questão da consistência. As empresas que mais apresentaram resultados, muitas vezes, são as empresas que ninguém está dando atenção. Então, empresas do tipo, se a gente analisar um histórico bem longo, tipo 86 para cá, uma das empresas que mais subiram, por incrível que pareça, foi a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais. Porque subindo, que eu falo assim, valorizou e dividendos, né? Ou seja, quanto dinheiro você ganhou efetivamente com aquele investimento. A CEMIG, uma empresa que ninguém dá nada por essa, de um modo geral. Né? O mercado está preocupado com a VEG, com a Magazine Luiza, com a Via Varejo, com a Conga, né? com a IRBR, com não sei o quê, e deixando uma empresa tá ali esquecida, de lado, pagando dividendo, valorizando, lucrando, dividindo, distribuindo o resultado dela. É só um exemplo para a gente começar a pensar, né, a questão do investimento de uma forma mais ampla, de não ficar muito fechado ali nesse detalhe, de analisar só o resultado do momento. Então, assim, para você investir em ações para o longo prazo, você tem que ter essa tranquilidade de, muitas vezes, ver as pessoas ganhando muito dinheiro em outros investimentos e você está de fora. Isso acontece, né? Então as pessoas estão ganhando muito dinheiro com Bitcoin, hoje subiu a prata lá não sei quantos por cento, tal, beleza. Você pode pegar um pouquinho do seu dinheiro e colocar algumas coisas diversificadas perfeitamente. Isso aí é o gosto do freguês, cada um tem, por isso que eu falando, a carteira tem que ser personalizada. Eu me sinto bem tendo 5% do meu patrimônio em Bitcoin. Perfeito, vai lá, pega 5%, coloca lá, é uma reserva de valor.
parece ser, né? Não sei se é mesmo, mas assim, muita gente acredita que seja e tá tudo certo, isso aí não tem problema quanto a isso. Agora, o que não pode é ficar trocando. Aí, vai pro Bitcoin, o Bitcoin começa a cair, sai do Bitcoin e volta pra ação. A ação começa a subir, não, vou pra lá, vende pra cá, e aí a pessoa sempre perde, está sempre atrasado. Por quê? A hora de comprar ação é quando cai, gente, é quando está em crise. Igual investir no Brasil agora, que está essa confusão política, o país está com dívida de 80%, 90% do PIB, a situação, tudo complicado, né? E talvez seja uma das melhores oportunidades. Não é à toa que os estrangeiros estão vindo para cá. Ou não, o tempo vai dizer, porque quando a gente fala de Brasil, né, a gente nunca sabe que de repente acontece uma coisa que muda toda essa trajetória, mas historicamente está na base do ciclo. Tá certo? Então, assim, tá no momento bem na base do ciclo e ali começando para poder recuperar, porque as commodities estão se valorizando, o dólar está extremamente barato, né? Se a gente pensar caro para o brasileiro, né? Se pensar em matéria de valor, então, assim, para quem investe de fora para cá, as nossas ações estão muito baratas, porque o dólar nessa faixa, ações estão, assim, de grandes empresas, estou falando de Bradesco, Vale, Petrobras, historicamente já estão em níveis bem baixos, né? Então, assim, isso aí é com o tempo. Agora, no dia a dia, gente, não dá para saber o que vai acontecer. Então, o que vai acontecer com o mercado daqui a um mês, 2 meses? Pode cair 20%, 30%, 40%. Né? E aí você vai aproveitando para aumentar o seu número de ações. Ali é o momento de você aproveitar as oportunidades. E aí, quando subir, você vai recuperar e vai ter que lucro. Então, assim, nem o analista mais otimista imaginava que as ações iam recuperar o valor que estavam lá na época do corona. E olha que tem várias empresas que não se recuperaram ainda. Então, assim, existem muitas oportunidades ainda. Tá certo? Então, você tem muitas coisas ainda na Bolsa Brasileira. Então, gente, uma ideia que eu queria passar aqui é isso. E para a gente poder caminhar aqui para o final, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta aí, pode mandar para a gente aí. E a coisa importante de eu falar assim, para a gente fechar mesmo aqui a ideia, é a questão da disciplina e da paciência. Então, se você quer ter um resultado realmente consistente, realmente efetivo, você tem que ter essa mentalidade de ter essa disciplina e essa paciência para você colher esses frutos, tá certo? Então, assim, não fica acompanhando todo dia, abrindo home broker todo dia, principalmente dia que cai muito, para quem ainda está no começo, quem é novato ainda no mercado, tá? Então ainda não conseguiu entender essa filosofia de que ali realmente é oportunidade, então deixa quieto, mantenha uma distânciazinha para você ficar mais tranquilo na hora de investir, e aí vive a sua vida. A ideia dessa metodologia de investimento, para a gente finalizar, que é muito isso, é te dar liberdade para você focar no que te gera renda. Então vai focar no seu trabalho, vai focar em se desenvolver profissionalmente, vai focar em curtir sua vida, outras coisas. Deixa o mercado de lado, deixa as ações trabalharem para você. Não fica ali acompanhando, perdendo tempo, preocupado com notícias, sai notícia boa, notícia ruim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, uma paranoia. As pessoas ficam na paranoia com o mercado de ação, colocou a ação, acha que vai ficar rico, querendo descobrir a nova empresa que vai bombar e tal. Não, calma, vai aportando ali todo mês, vai aumentando seus ganhos, vai colocando, reinveste os dividendos no começo, é muito importante isso, aqueles centavinhos que caem, poucos reais, né? Igual, por exemplo, hoje o Bradesco pagou. É engraçado, né? Então o Bradesco, como é que ele funciona o dividendo dele? Ele divide o dividendo, uma parte, né, o juros sobre o capital próprio dele em 12 vezes no ano. E aí essa parte que caiu hoje, no dia 1º, é 0,1 centavo, 0,8, ou seja, menos que 2 centavos por ação. Então, gente, quem tem ali 3 mil ações recebeu menos do que R$60 hoje. Pô, isso aí não vale nada, isso não vai dar em nada, não vou ficar perdendo meu tempo com isso e tal. Só que esse é um dividendo que é o juros sobre capital próprio, não é esse o dividendo que ele paga sempre. Ele deu uma bonificação sobre ações em cima de 10% das ações que você tinha. Então, do nada, a empresa chegou e deu de presente para quem tinha as ações do Bradesco no ano passado. Tem uns mentorados aqui que está na live aí que eu sei que ganharam, né? 10%. Então, a pessoa tinha uma posição de 800 ações do Bradesco, de repente ela recebeu 80 ações de presente, entre aspas, assim. Então é uma forma de ganho em cima das ações, que muita gente nem sabe disso, nem sabe que a empresa dá bonificação. De repente você aumenta sua participação, então agora seus dividendos não são mais sobre 800 ações, são sobre 880, se forem 800, né? Então assim, vai equilibrando. Então além disso, tem esses outros ganhos. Então, além desses 0,18 centavos, aí, 2 centavos por ação, ela pagou 1,04 de dividendo lá em março. Por que esse ano ainda não pagou bons dividendos? Porque os bancos estão temporariamente, de acordo com uma regulamentação do Banco Central, limitados a distribuir os dividendos por conta do corona. Então, ou seja, o governo, né, o Banco Central, quer que os bancos fiquem com bastante dinheiro em caixa para poder emprestar bastante para as empresas, para as pessoas recuperarem os seus negócios por conta da pandemia.
Então, diante dessa situação, os bancos estão segurando o caixa deles, o lucro deles dentro lá do caixa lá guardadinho lá para uma hora, final desse ano, quando mudar essa regulamentação, começo do ano que vem, pegar e distribuir esse dividendo todo acumulado. Então, o dividendo que foi R$1 ano passado, ele pode passar para 2, 3, 5 reais de um ano para o outro. Tá certo? Então, esse é um ponto bem importante a ser observado também. E, por último, então, a gente focar nisso aí, a questão da disciplina e da paciência mesmo. Então, todo mês, aporta. Quem tem possibilidade de aportar, às vezes, mais de uma vez, distribuir aquele dinheiro ali 2 vezes no mês, vai ter um equilíbrio melhor, vai aproveitar oportunidades mais de curto prazo. Quem não tem, se a pessoa mantiver uma frequência mensal ali, tá tudo tranquilo. E a paciência, né? Então, ou seja, o mercado vai precisar ali de 5, 7 anos para você ter um resultado efetivo de verdade, proporcional ao dinheiro que você colocar. Quem colocou muito dinheiro tem resultados mais rápidos. Tá certo, gente? Queria muito agradecer a todo mundo que participou aí. E aí estamos juntos lá no canal lá, qualquer dúvida, onde puder ajudar aí. Espero que tenha ficado claro um pouco da metodologia, os principais pontos que os primeiros, né, que os iniciantes têm que ter com relação aos investimentos no mercado. Grande abraço aí, boa noite aí, espero que tenha sido. Obrigado aí, foi simples aí, todo mundo conseguiu entender, a ideia é essa mesmo. E a gente vai conversando mais aí. Abração para todos, boa noite aí.